Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje nós daremos continuidade ao estudo da ciência que estuda a matéria, bem como suas transformações, né? Hoje, em específico, nós iremos resolver alguns itens dos conteúdos que mais são abordados no Enem nas últimas edições com relação aos compostos orgânicos. Então, primeiramente, é importante você ter assistido às nossas aulas, né, que já estão gravadas aqui na plataforma, e que vocês, caso não tenham compreendido algum conceito do que é a química orgânica, do que é a química inorgânica, é muito importante que você reveja essas aulas, tá? Porque elas serão de fundamental importância para a compreensão das respostas que nós vamos ter agora nessas atividades. Certo? Então, a princípio, só para relembrar, o que seria a química orgânica? Então, a química orgânica é a parte da química que ela vai se preocupar com o estudo das substâncias, dos compostos que têm o átomo de carbono na sua fórmula. Tá? Só que tem que prestar atenção que existem algumas exceções, que nem todo composto que tem carbono é orgânico, mas todo composto orgânico é obrigatoriamente necessário existir um átomo de carbono. Como assim, professor? Não entendi. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele tem o átomo de carbono na sua fórmula, só que ele não é considerado um composto orgânico, tá? Ele faz parte aí do estudo da química inorgânica. Tem que ficar atento aí às exceções. Então, vamos lá. Para começar a aula de hoje, eu separei uma questão aqui para vocês com relação aos hidrocarbonetos. É a parte da química que vai se preocupar com o estudo das moléculas que são construídas, né, que são formadas por átomo de carbono e hidrogênio apenas. Então, atenção aqui na tela. Então, essa primeira questão eu retirei da coletânea A Prova Enem, Química, volume 2, página 139, a questão número 1. Então, a questão diz o seguinte: o composto químico luminol é um dos representantes mais conhecidos da quimiluminescência. Quando em contato com o sangue, por exemplo, utiliza o ferro da hemoglobina como catalisador para a reação de liberação de luz. Esse composto é muito usado em perícia criminal, quando se quer investigar a presença de vestígios de sangue em uma cena de crime. Mesmo que o local tenha sido limpo, o luminol evidencia a presença do sangue. Então, o contexto dessa questão aqui, ela traz o luminol, né, como protagonista, então, dizendo que ele é utilizado bastante na perícia criminal, para revelar onde é que tem sangue, onde é que tinha, porque às vezes os criminosos, na maioria das vezes, quando tem tempo, ele quer sumir com as evidências, né? Então, esse composto aí, o luminol, ele é utilizado para isso. Você pode lavar aquela mancha de sangue no chão, mas a ação dele vai revelar onde é que tinha os vestígios de sangue. Então, a respeito da estrutura do luminol, que é representada aí nessa molécula que vocês estão vendo, ele vai apresentar cadeia como? Então, vai falar 3 sentenças e nós vamos ter que averiguar cada uma delas. Por quê? Porque aí vai estar trabalhando com massa molecular, vai estar trabalhando com ligações químicas, certo? Então, para a gente saber se cada item desse é verdadeiro ou falso, nós vamos ter que fazer alguns cálculos que é para checar, por exemplo, aí a massa molecular, tá? A massa molar. Então, só para você que não lembra o que é massa molar ou molecular, tem alguns autores que preferem utilizar esse termo, é o quê? É, na realidade, o quanto de peso, né, a molécula tem como um todo, é a soma de todos os átomos da molécula. Só que é importante que vocês tenham noção que não significa que uma molécula, por exemplo, tenha 10 carbonos, 10 vezes 12, porque o átomo de carbono pesa 12 unidades de massa atômica, ele vai pesar a mesma correspondência em gramas. Não é assim. É em unidade de massa atômica. E quando se utiliza a conversão molar, aí significa, por exemplo, que um átomo de carbono ele possui
12 gramas a cada 1 mol. Então, não é um átomo de carbono que está pesando 12 gramas, tá? É 1 mol. Aí, só para relembrar para vocês, o que é 1 mol? É a unidade que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Aí, se você estiver falando de átomo, é esse número de átomos. Se estiver falando de moléculas, é esse número sendo referente a moléculas, tá? É o número de Avogadro. Então, se você não lembra, dá uma pesquisada e reveja esses conceitos aí. Então, vamos lá. A alternativa A informa que essa molécula aí de luminol apresenta massa molar 170 gramas, ou seja, 1 mol dessa molécula vai pesar 170 gramas. Então, para a gente saber se isso é verdade ou falso, não tem como só de olhar para a molécula saber. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer o cálculo para ver se realmente bate essa informação, tá? Então, para facilitar as coisas, eu separei essa molécula evidenciando os átomos de carbono que estão implícitos, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, aqui comigo. Toda vez que vocês tiverem uma estrutura orgânica que esteja representada só por palitinho e vocês veem um vértice na estrutura, no meio do vértice aí é representado o átomo de carbono, certo? Então, como eu ilustrei aí, ó. Então, o laser está apontando aqui para esse carbono de cima, ele está fazendo uma ligação simples com o nitrogênio. Tá vendo esse vértice? Então, eu coloquei a representação do carbono. Isso aqui é um ciclo com 6 vértices desse, então tenho 6 átomos de carbono desse lado esquerdo, mais um em cima e outro embaixo do outro círculo, certo? Do outro ciclo, desculpa. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é saber onde existem átomos de carbono. Essa é a primeira coisa. Depois, cada carbono, vocês devem lembrar, vocês devem saber que para cada átomo de carbono tem que existir 4 ligações químicas, tá? Porque o átomo de carbono é um composto tetravalente, ele faz 4 ligações químicas. Então, por exemplo, esse carbono que eu estou apontando, ele faz uma ligação com o outro carbono de cima e 2 com o carbono de baixo, então totalizando 3 ligações. Faltam quantas ligações para ele atingir a tetravalência? Falta uma. E essa outra ligação vai ser formada com quem? Com o átomo de hidrogênio. Se não tiver escrito nenhum outro átomo, saiba que é o átomo de hidrogênio. E eu coloquei representando para vocês aí em verde. Tranquilo? Então vamos lá. A alternativa A, ela diz que essa molécula de luminol pesa 170 gramas por mol. Então vamos ter que calcular a soma de todos os átomos para ver se realmente pesa isso, 170. E assim, quando isso cai numa prova, não se preocupa em decorar os átomos da tabela periódica para ver, ai meu Deus, e agora o hidrogênio pesa quanto? Pesa 12, pesa 15, pesa 16? Calma. Isso daí é fornecido em dados da questão ou em anexo à prova com uma tabela periódica para você fazer a consulta, certo? Tabela foi feita para se consultar, não é para decorar. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer é totalizar quantos carbonos nós temos. Aí você conta, vê que tem 8. Cada carbono pesa quanto? Aí você vai ver nos dados da questão, vê que pesa 12 gramas por mol. Aí você faz a multiplicação, 12 vezes 8, 96, certo? Nitrogênio, eu tenho quantos? Tenho 3 átomos. Cada nitrogênio está pesando quanto? 14 gramas por mol. Então, 3 vezes 14, 42 gramas por mol, tá? E por fim, e o próximo eu tenho o que? O oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios? Tenho um aqui em cima e outro embaixo. 2 oxigênios. 2 vezes 16, 32. Ah, professor, então quer dizer que 2 oxigênio pesa 32 gramas? Não. Não. 1 mol, né, que vai pesar o equivalente a gramas. Então, por isso que tem essa barra aqui, ó, e 1 mol do lado, certo?
Significa que eu tenho 32 gramas a cada 1 mol, era o que eu estava dizendo agora há pouco. Por fim, eu tenho um átomo de hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Aí você tem que contar. 1, verde, 2, 3, mais 2 lá em cima, 5, mais 2, 7. Então, 7. Cada hidrogênio pesa quanto? 1 grama por mol. Então, 7 vezes 1, 7. Agora, o que é que eu faço? Eu não quero saber o peso da molécula toda, então é só você somar os resultados individuais de cada multiplicação que você fez. Então, você soma 96 com 42, com 32 e 7, que aí vai dar um total de 177 gramas a cada 1 mol da molécula de luminol. Então, com isso, nós já sabemos que a alternativa A ela é incorreta. Estava dizendo que pesava apenas 170, certo? A B diz o quê? Apenas 3 ligações duplas. Será que só temos 3 ligações duplas? Então, as ligações são representadas por esses traços. Aqui eu tenho uma ligação dupla, 2, 3, 4, 5. Então, já sabemos que está errada, certo? C, elementos eletronegativos. Daí, quando eu estava explicando para vocês, numa aulinha que eu gravei sobre tabela periódica, eu expliquei que um dos elementos mais eletronegativos é o que? A capacidade de capturar elétrons de outros átomos, são os halogênios, tá? Grupo 17 da tabela periódica, que está incluso quem? O oxigênio. Então, nós sabemos que o oxigênio está presente na molécula, então ela pode ser uma possível resposta correta. Então, vamos deixar aí em stand-by. D, 11 átomos de hidrogênio. Nós acabamos de fazer a continha e sabemos que tem 7, então já está errada. Alternativa E, fórmula molecular C8H4O2N3. Meu Deus, o que é isso, professor? Calma, é só a quantidade que nós contamos de cada átomo, pessoal. O C é 8? É. O hidrogênio é quanto? 7. E lá está dizendo que é 4. Então já está errada. Então, com isso, nós ficamos com o gabarito da questão, né? Apenas uma alternativa correta. Elementos eletronegativos, que é o caso do oxigênio. Tá? O oxigênio ele tem essa tendência aí de capturar elétrons de outros átomos. Tranquilo, pessoal? Próxima questão. Essa próxima questão eu retirei da coletânea Prova Enem, volume 2, do livro de Química, página 140, questão número 3. A morfina foi criada em 1803 pelo farmacêutico alemão Friedrich, e aí tem o nome dele, que eu não falo alemão, certo? O mesmo deu o nome ao remédio em homenagem ao deus grego do sono, que é o Morfeu. Então, por isso que aí vem a morfina, tá? Esta substância foi e é produzida em laboratórios. É usada para aliviar dores. Seu uso foi mais difundido a partir de 1853, com a invenção da seringa. Então, o contexto da questão fala sobre a morfina, né, uma droga utilizada para provocar efeitos de adormecer, né, o corpo. Considerando que um carbono primário é aquele que se encontra ligado a outro átomo de carbono, que um carbono secundário é aquele que se encontra ligado a 2 átomos de carbono, e assim sucessivamente, a morfina possui em sua fórmula estrutural. Aí vocês estão vendo ao lado das alternativas a fórmula estrutural da morfina. E as alternativas elas vão permear sobre a classificação do átomo de carbono. Então, quando se estuda química orgânica, nós temos alguns tipos de classificação. Eu posso classificar a molécula como um todo, né? Se ela é aberta, se ela é fechada, se ela é homogênea, heterogênea. Ou eu posso classificar cada átomo de carbono pertencente à molécula, que é o caso que a questão em si ela quer. Então, eu coloquei aí nesse próximo slide a molécula. O que nós devemos fazer assim que nós vemos uma molécula? Revelar onde estão os carbonos. Então, o primeiro que eu coloquei aí, ele tem quantos vizinhos carbono?
ele tem aqui na esquerda um e na direita outro. Então, eu posso dizer que ele é o quê? Secundário. O próximo também secundário, porque tem 2 vizinhos carbonos. Esse próximo, da mesma forma. Então, vocês veem que é algo bem repetitivo. Você só tem que ficar ciente de quantos vizinhos carbonos ele tem. Lembrando que não conta com o próprio átomo. É só o vizinho da esquerda, da direita, de cima ou de baixo, caso tenha. Certinho? Aí tem o próximo. Também tem um lá em cima e um ao lado. O oxigênio não conta como vizinho, certo? Aí vai seguindo. Esses de verdinho aí eu coloquei como sendo todos secundários. Certo? E aí, opa, apareceu um de outra cor. O que tem diferente? Aqui em cima eu tenho um carbono. Lá do outro lado eu tenho outro. E embaixo, mais um. O que mudou? Ele tem 3 átomos de carbono como seus vizinhos. Então, agora ele não é mais secundário, ele é terciário. Certinho? Da mesma forma, esse outro vermelho que apareceu. Esse que eu coloquei em preto, o que acontece? Ele só tem esse vizinho aqui, ó, um carbono. O outro é nitrogênio, não conta. Tá? Então, ele seria primário, só tem um átomo como ligante direto, que é esse vizinho que eu falo. Só para facilitar a compreensão. Tá? Então, depois de fazer isso para a molécula inteira, aí fica fácil. Primário só tem um. Secundário, se você for contar 1 a 1, tem 11. Terciário, 3, que são esses em vermelho. Quaternário, eu tenho algum? Tenho um, que é o que está em roxo. Certo? Lilás, como queira. Então, a alternativa A diz, eu tenho 2 carbonos primários. Já sabemos que não é, nós só temos um. Letra B, 10 carbonos secundários. Também não é, vimos que temos 11. C, 2 carbonos terciário e 2 primário. Será? Terciário eu tenho 2? Não, eu tenho 3. D, 11 carbonos secundário, opa, e 1 quaternário. Prontinho, nosso gabarito, alternativa D. Então, essa questão é super fácil e ela cai também no Enem, pessoal. Vamos lá para mais uma questão. No final do século XVIII e início do século XIX, os químicos passaram a se dedicar ao estudo das substâncias presentes em organismos vivos, tentando isolá-los e identificá-los. Com isso, foi possível notar que tais substâncias apresentavam propriedades muito diferentes daquelas obtidas a partir de minerais e, portanto, elas deveriam constituir um grupo especial na química, na área da química, que foi o chamado química orgânica, certo? No ano de 1807, o químico sueco, Berzelius, ele lançou a teoria da força vital, também conhecida como vitalismo, que defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos, ou seja, tais substâncias não poderiam de nenhuma maneira ser produzidas artificialmente. Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital, característica dos organismos vivos, que assim impossibilitava a síntese dos mesmos. Então aqui fala sobre a teoria da força vital, né, que somente composto vivo poderia formar compostos orgânicos, só que essa teoria aí ela não foi muito para frente, porque a ureia ela foi extraída a partir de um mineral, que foi o cianato de amônia. Tá? Um mineral é o quê? Um composto inorgânico, e por meio da sua decomposição foi formada a ureia, que é o que está dizendo aí, ó, que é a síntese de Wöhler, né? Está escrito aqui, ó. Então isso daí caiu por terra, essa teoria da força vital. Tá? Nos anos subsequentes à síntese de Wöhler, muitos outros compostos orgânicos foram produzidos. Por exemplo, o metanol, o acetileno, o ácido acético, etc. A síntese de Wöhler foi um marco na história da química porque A. Provou a possibilidade de sintetizarem compostos orgânicos a partir de inorgânico. B. Foi a primeira síntese realizada em laboratório? Óbvio que não, né, pessoal? Antes disso tiveram outras sínteses. Alternativa C.
demonstrou que os compostos iônicos geram substâncias moleculares quando aquecidos. D. Se trata do primeiro caso de equilíbrio químico homogêneo descoberto. Então, em momento algum, o texto falou a alternativa D, pessoal. E. Mostrou que o sal de amônia possui estrutura interna covalente. Também o texto informado não diz isso. Então, perceba que na alternativa A síntese de Wöhler, ele possibilitou exatamente isso, que compostos orgânicos eram possíveis de serem obtidos a partir de compostos inorgânicos, derrubando até então a teoria da força vital. Então, por isso que é mais questão de interpretação essa questão, né? Alternativa A. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Para essas e outras aulas, fiquem de olho na nossa plataforma e até uma próxima aula. Tchau, tchau!